toda uma expectativa de qual vai ser o resultado desse julgamento de Bolsonaro e de outros 7 réus acusados de uma tentativa de golpe no Brasil. STF retoma julgamento de Bolsonaro na terça-feira com o voto de Moraes. Sentença deve sair As sexta. pessoas estão perguntando, mas como é que vai ser na semana que vem? Bom, só para explicar para você aqui, o julgamento será retomado na terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, dando início à segunda semana de debates na primeira turma. Estão previstas sessões para os dias 9, 10 e 12, são os dias reservados para os votos dos ministros, mas tudo depende da agilidade ou não da leitura desses votos e dessa decisão. Na terça, o julgamento será voltado e será iniciado com o voto do relator Alexandre de Moraes. E a previsão é terminar às 7 horas da noite. Eles vão fazer uma pausa para o almoço, mas deve seguir direto. E diferentemente do que aconteceu na primeira semana, em que os advogados de defesa tinham 1 hora para fazer sustentação oral, não há tempo limite para a manifestação dos ministros. Então, eles podem ocupar o tempo que eles quiserem. Depois de Alexandre de Moraes, quem vota? Flávio Dino. Depois vem Luiz Fux. Depois, Carmen Lúcia. E o último a votar será o presidente do colegiado, Cristiano Zanin. Na quarta-feira, a sessão será mais curta, das 9 ao meio-dia, e na sexta-feira, quando será lida a decisão, o horário previsto é das 9 às 7 horas da noite, com intervalo para almoço. Bom, estamos aqui com o professor Fernando Ideu para falar para a gente qual é a expectativa dele, o que vai dar nesse resultado, o que deve acontecer aí na sua análise, quantos anos de prisão Bolsonaro pode receber, ele realmente será condenado ou não? O que o senhor espera aí desse final desse julgamento? Bom, a primeira semana ela era mais previsível no tempo, né, Fabíola? Como você coloca muito bem, ali já tinha tempos pré-estabelecidos, então sabíamos mais ou menos como a coisa ia transcorrer. Essa segunda semana foram reservados 3 dias, né, 3 sessões para prosseguimento do julgamento. É mais imprevisível, porque, como você muito bem coloca, o ministro não tem um tempo máximo para ler e proferir o seu voto ali na sessão, né? Então, a coisa vai começar com o ministro Alexandre de Moraes e vai se seguir, né? O que eventualmente poderia acontecer para que a gente não tenha um resultado na sexta-feira? Primeiro, um pedido de vista, né? Se a gente tiver um pedido de vista, aí a coisa não acaba na sexta-feira. Acho muito improvável que a gente tenha um pedido de vista, né? O pedido de vista ele fazia mais sentido quando os autos eram em papel, quando eu comecei a advogar lá, o processo era físico, né? Era em papel. Então, enquanto os autos do processo estavam com o relator, os demais ministros não conseguiam examinar o processo, porque ele é de papel, né? É só um. Então, fazia mais sentido a coisa, o pedido de vista, quando do processo de papel. Hoje em dia, com o processo virtual, com o processo eletrônico, não faz sentido, né? Não vejo lógica, não vejo coerência num pedido de vista. Muito pelo contrário, né? Acho que seria uma coisa constrangedora. Então, imagino que a coisa tende a acabar na sexta. Uma outra situação absurda seria o ministro fazer uma leitura esmiuçada do voto, ficar lá 15 horas lendo o voto e a coisa não prosseguir, né? Então, acho que o julgamento vai ser concluído na sexta, e para esse núcleo nomeado como núcleo crucial pela PGR, não vejo outra alternativa senão a condenação de todos, né? Me parece que nos demais núcleos, talvez, né, alguém venha a conseguir demonstrar a sua não aderência ao projeto, ao plano executado golpista, mas deste núcleo crucial não me parece que haja saída. Me parece que a materialidade e a autoria estão comprovadas. A questão vai ser em relação à dosimetria da pena a partir da individualização da conduta de cada um. Mas como vocês muito bem colocaram, o Josias já vinha falando disso, dado o protagonismo desse núcleo chamado crucial, né, dado o papel de liderança exercido por essas pessoas, né, dada a posição concreta na cadeia de comando e as funções desempenhadas na estratégia e na consecução do projeto, me parece que as penas serão altas, serão todos condenados e apenas altas que eu digo superiores a 25, chegando a 30, talvez passando até de 30 anos, em razão do histórico que o Supremo já vem dando, né? Se a gente analisar as condenações dos
dos golpistas, que eu digo de mais imediatos, né, que colocaram a mão na massa, que depredaram prédios públicos, que entraram ali no 8 de janeiro, muitos deles sem função estratégica, mas muito ali como massa de manobra. A essas pessoas já foi aplicada penas altas, considerando todos os crimes imputados, e parece que aos líderes e aos executores estratégicos deste plano, a pena será muito mais alta, passando dos 25, podendo chegar até 30 e poucos anos. Oi, gente, curta, compartilhe, inscreva-se e fique atento aos próximos episódios do Processo que julgará Jair Bolsonaro.